passo a passo sobre requerimentos e ações judiciais referentes ao Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, que mudou o entendimento sobre a possibilidade de acessar o grau imediato do pagamento de posto acima a militares já reformados, ou seja, aqueles militares que já eram reformados por idade ou por uma incapacidade anterior não poderiam mais ser beneficiados pelo artigo 110 caput e 110 parágrafo 1º do Estatuto dos Militares. Essa é a mudança de entendimento do Tribunal de Contas, que vai no sentido da literalidade, não mais permitindo esse benefício aos militares reformados, restringindo somente aos militares da ativa e aos militares da reserva. Fique comigo aqui até depois da vinheta para tratarmos mais sobre esse assunto. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem. Falei com vocês agora sobre o Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Muitas pessoas, militares e pensionistas, têm recebido em suas casas cartas reduzindo proventos de reforma ou, o que é ainda mais sério, reduzindo pensões, muitas das vezes já consumadas no passado por atos que já não poderiam mais ser revisados. Vamos tratar aqui exatamente desse assunto. Falei aos senhores antes da vinheta que é o novo posicionamento do Tribunal de Contas a fim de não mais beneficiar aqueles militares que já estavam antes reformados, seja por idade ou por uma outra incapacidade anterior. Esses militares já reformados, de acordo com o novo entendimento do Tribunal de Contas, não poderiam acessar o grau imediato superior, receber os benefícios do parágrafo 1º do artigo 110 do Estatuto dos Militares. A primeira situação aqui é uma questão de isonomia, ou seja, o militar que está na reserva ou o militar que foi reformado e foi acometido de uma doença, a única diferença entre o militar da reserva e o militar reformado é o momento que ele foi acometido daquela doença que vai incapacitá-lo, que vai ensejar uma reforma ou que lhe ensejaria um posto acima. Ou seja, não estaria certo distinguir os militares da reserva dos militares reformados por uma questão de isonomia, princípio este constitucional. Bom, uma outra questão é com relação à ausência de contraditório e ampla defesa, ou um contraditório e ampla defesa mal feito, com pouca possibilidade daquela pessoa trazer as suas razões, as suas necessidades de continuar recebendo o posto acima, ou ainda de permanecer recebendo a pensão militar com o soldo majorado. Destaco desde já que 90% das pensionistas que têm recebido esse tipo de carta não deveriam receber a excesso nas revisões quando eu estou falando de pensionistas. Nós já vamos ver onde é que está esse excesso. Primeiro ponto, o artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Processo Administrativo nos diz que a administração pode anular os seus atos, mas isso só pode ocorrer em até 5 anos. E o artigo 54 diz claramente do primeiro pagamento com valor maior, ou seja, se o militar que está recebendo posto acima está recebendo posto acima por mais de 5 anos, de acordo com o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, não poderia mais ter esses proventos reduzidos. Qual é um grande problema que nós temos aqui? O tema 445 do STF, que nós vamos abordar em vídeo próprio, mas o tema 445 nos diz que esse prazo, quando eu estou falando de atos complexos, e o que são atos complexos? São atos que dependem da vontade de 2 órgãos para se concretizar. No caso das Forças Armadas, as Forças Armadas e o Tribunal de Contas. No caso do INSS, o INSS e o Tribunal de Contas. O tema 445 do STF nos diz que esse prazo de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, ele vale sim também para o Tribunal de Contas, mas criou uma exceção
e disse aqui que no caso do Tribunal de Contas, quando ele estiver homologando, revisando atos administrativos praticados por outros órgãos, ele começaria a contar da data que esse processo chegou ao Tribunal de Contas. Temos aqui o nosso primeiro problema. Outra questão é que o Tribunal de Contas, no acórdão 2225, nos disse que só vale dali para frente. Ou seja, que essa modificação de entendimento só seria válida para aqueles atos ainda não homologados pelo Tribunal de Contas. E qual é o problema que nós temos aqui? Parece muito bem, parece muito claro, parece muito lógico que só valha daqui para frente. Mas como eu tenho uma grande distância entre os atos saírem da Força Armada e chegarem até o Tribunal de Contas, e não é uma distância de 2 meses, de 6 meses, de 1 ano, é uma distância às vezes de 10 anos, de 12 anos, de 18 anos. E aí, com isso, se nós aplicarmos a literalidade do tema 445 do STF, sem levar em conta essa situação de demorar 18 anos entre um ato e outro, nós poderemos cometer graves injustiças e afastar a possibilidade da decadência desses atos para militares que já deveriam estar com essa sua reforma sacramentada, sem a possibilidade de revisão por parte da administração pública. E aí, qual é o problema com relação às pensionistas que vêm sendo indevidamente atingidas pelo Acórdão 2225? Muito bem, o Acórdão 2225 não fala de pensão militar. O Acórdão 2225 ele fala de 2 atos de reforma, uma reforma anterior e uma reforma posterior. Na segunda reforma não poderia ser concedido o benefício do artigo 110, era dar mais um posto acima àquele militar. É isso que diz o Acórdão 2225. Acontece o seguinte, muitas das vezes as Forças Armadas, em excesso, indevidamente, vêm aplicando o Acórdão 2225, que se refere exclusivamente à reforma, às pensionistas militares. E eu não estou dizendo aqui que nenhuma pensionista militar pode ser atingida pelo Acórdão 2225. Se o ato de reforma daquele militar que ensejou a pensão militar ainda estiver dentro dos 5 anos e pudesse ser revisada e isso causar reflexo na pensão, muito bem. Acontece que eu tenho casos que o militar foi reformado em 2000, foi reformado pela segunda vez, em 2005, já foi homologado pelo Tribunal de Contas, está há mais de 10 anos homologado pelo Tribunal de Contas. O militar vivo não foi atingido pelo Acórdão 2225 e nem será e nem seria atingido pelo Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Por quê? Porque ele já tem a sua segunda reforma homologada pelo Tribunal de Contas antes da publicação do Acórdão 2225. Aí passa-se o tempo, esse militar morre. No momento do falecimento desse militar, a Força Armada habilita as suas pensionistas com o posto acima e 1 ano depois resolve revisar e diz que a sua pensão tem só 1 ano. O problema aqui é que não é o ato de pensão que deve ser revisado. O ato que se pretende impugnar é o ato de reforma, um ato que não atinge o militar vivo, que já está consolidado e que não poderia trazer reflexos à pensão apenas porque esse militar veio a falecer. Ficou claro isso? Gostaram do vídeo? Então pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.